eu acho que esse estatuto ele veio numa hora excepcional, né? A gente sabe que a vítima é o elo mais sensível, mais fraco e que por muitos anos, né, ao longo da história, é aquele que se dá menos importância, que o Estado tem dado menos importância, né? A persecução penal ela visa exatamente uma ação contra algo que foi feito com uma vítima. E o Estado tem negligenciado, né, na defesa especificamente da vítima, né? Essa palavra revitimização é importantíssima, porque isso de fato é o que acontece. Às vezes, numa ida a um estabelecimento para fazer uma denúncia, ela já se torna uma nova vítima, porque não há essa capacitação, muitas vezes, dos profissionais. Então, é importantíssimo, inclusive o tema hoje, um dos temas hoje é a questão da capacitação. Então, eu vejo com muito bons olhos essa ação, né, que está sendo feita aqui pela Câmara dos Deputados. Eu acho importantíssima, né, trazendo para o mundo jurídico, né, essa realidade. Isso me lembrou, deputada, os tempos em que tomei posse em Manaus, e lá nós tínhamos, atuando em Itacoatiara, uma região próxima de Manaus, em que nós tínhamos vítimas, né, de prostituição infantil para navios mercantes, né, que chegavam àqueles locais estrangeiros, né, e elas iam de barco, crianças iam de barco até o navio, né, para a prostituição, e a família ela consentia com isso, porque era a forma de sobrevivência dessa família. Então, por isso que o Estatuto ele tem uma importância fundamental, porque não adianta coibirmos isso. A Polícia Federal fazia o seu trabalho de coibir isso, mas se você não tiver um trabalho com a família, né, de reinserção, né, de trazer o provimento, de trazer alguma forma de que ela possa se sustentar, isso se retroalimenta, isso vai continuar a acontecer. A gente sai dali e logo depois volta novamente, porque é o sustento daquela família. Então, isso é uma coisa gravíssima, né? Então, é muito importante que a gente possa trazer dar essa importância para que realmente haja uma inserção dessas vítimas. Nós podemos citar aqui tráfico de mulheres, por exemplo, que é uma ação que a Polícia Federal faz muito, e você tem que ter uma reinserção dessas mulheres que são vítimas de tráfico de mulheres, porque senão não adianta, ela vai voltar a cometer, a ser vítima novamente, porque isso é a forma que ela tem para a sobrevivência. Então, é de suma importância que a gente tenha essa ação e que o Estatuto possa, de fato, trazer esses benefícios para essas pessoas, né? A questão da reparação de danos, ela é fundamental, né? A questão dos crimes cibernéticos, por exemplo, nós temos aí os furtos, os estelionatos eletrônicos que acontecem, e famílias inteiras se ficam despedaçadas, porque parece pouco, né? Assim, a gente pensa, mas é uma vítima de crimes financeiros, mas muitas vezes é o sustento, são anos de sustento, de economia que a pessoa perde em razão desse estelionato. E o que se faz muitas vezes é dizer, mas o culpado é a pessoa, é a própria vítima, que não ficou atenta, ou que caiu, foi gananciosa, porque achou que ia receber alguma coisa a mais. Então, nós somos seres humanos, nós temos nossas fraquezas, então qualquer um está sujeito a cair em golpes como esse, e é importante que haja, sim, uma reparação de dano, que a justiça, quando for fazer a sua sentença, que de fato esse dano seja reparado, porque são danos financeiros que afetam sobremaneira a família. Então, isso é também fundamental a importância, inclusive nessa questão dos crimes cibernéticos. Na questão da capacitação, inclusive o artigo 20 aí do parágrafo único, ele coloca a questão das academias de polícia, e eu sugiro até, não sei se estaria em outro momento, mas que também as forças policiais estivessem inseridas nessa capacitação, né? As polícias são, em geral, o primeiro contato que existe, muitas vezes, com as vítimas, né? As vítimas procuram a delegacia de polícia, né? A gente costuma dizer que o delegado é o primeiro garantidor de direitos do cidadão, porque ele recebe a vítima
vítima naquele momento, né? Então, é importante que também haja nos cursos de formação policiais essa capacitação, isso é de suma importância, então fica a sugestão aí para o artigo 20, parágrafo único, se não houver ele já em outro artigo. O apoio psicológico, né, é importantíssimo, inclusive, deputado, um adendo aqui, nós temos hoje na Polícia Federal, e aí eu trago para a questão da vítima também o policial, né? Nós temos hoje apenas 13 psicólogas no quadro da Polícia Federal para 12 mil policiais do Brasil inteiro. Então, isso... E a grande maioria desses psicólogos, inclusive, atuam em outras áreas, né? E o apoio psicossocial, efetivamente, nós temos muito menos. Então, praticamente é inexistente a estrutura, na verdade é inexistente a estrutura de apoio psicológico que nós temos para uma Polícia Federal que trabalha na fronteira, que trabalha em sobreavisos mensal muitas vezes. Nós temos um déficit de 30% de policiais hoje na polícia. Então, esse policial ele precisa, de fato, de ter um apoio psicológico e nós não temos isso, né? Eu espero que realmente o diretor-geral, né, e porque isso ao longo dos anos não tem sido feito, que a gente consiga ter uma estrutura de apoio psicológico para o policial, porque ele também, muitas vezes, passa a ser uma vítima também dessa situação e ele precisa estar em condições para poder exercer o seu papel, que é exatamente da persecução penal e de ajudar todas essas vítimas que nós temos aí. Então, inclusive, nós estamos, deputada, nessa campanha de valorização da Polícia Federal, né, que tem exercido seu papel de forma fundamental, trazendo, inclusive, recursos para que sejam aplicados, né, são 43 bilhões de reais todos os anos que a Polícia Federal traz, que são aplicados exatamente em programas como esse, podem ser aplicados exatamente em programas como esse. Então, fica aí o nosso apelo também. A questão do portal é de suma importância você ter esse tipo de portal. Inclusive, acho que no próprio portal você pode ter opções, fica sugestões aí de opções de ter algo, de cursos, né, de reinserção, né, de alguma maneira, com empresas privadas que por acaso queiram participar, ofertas de emprego, né? A gente precisa reinserir, né, algumas vítimas em determinadas situações, elas precisam de ter uma reinserção, senão é uma situação, chover no molhado, né, um jargão que a gente utiliza muito, né? Então é importante que a gente tenha esse pensamento. Uma outra questão sobre algumas sugestões aí do próprio texto, sempre que é importantíssimo que a vítima tenha acesso a todos aos atos, ela até acompanhe, mas é muito importante que a gente resguarde o sigilo da informação. Então, na técnica de redação do texto, é importante que a gente deixe que a efetiva participação e acompanhamento da vítima, mas é importante que a gente tenha o resguardo do sigilo das investigações para o próprio resultado da investigação em prol da vítima. Então, isso é muito importante a gente ter esse cuidado para não deixar nenhuma margem. A questão do fundo, eu gostaria também de deixar sugestão de que a gente pudesse, isso para mim parece uma política pública, né, da União, né, eu comentei aqui dos casos da Polícia Federal também, então, a meu ver, esse fundo, essa política, esse fundo poderia ser gerenciado pela própria Ministério da Justiça ou, né, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, e feitos convênios com o Ministério Público, que faz um trabalho maravilhoso, com as polícias civis, que também em alguns estados têm ação nesse sentido, né, e com outras entidades. Eu já finalizando aqui, eu já comentei do tráfico de mulheres, que leva uma retroalimentação. E um último ponto que também eu acho que poderia constar é que o Estado ele utilize as tecnologias hoje mais avançadas para viabilizar que a vítima tenha uma condição melhor no sentido de se precaver de um autor de crimes, por exemplo, de violência doméstica, né? Hoje nós temos aplicativos, nós fizemos um simpósio internacional aqui em Brasília, a Associação dos Delegados, em que nós trouxemos essas tecnologias aqui, nós temos aplicativos, nós temos pulseiras, dispositivos de acionamento, existem tornozeleiras eletrônicas que informam quando o autor está chegando, isso apita
num celular, né, da vítima. Então, isso traz uma segurança, porque a vítima ela fica apavorada, né? Quem já trabalhou nessa área, sabe que a vítima fica atrapalhada. Muitas nem vão denunciar exatamente pelo medo que elas têm de ocorrer uma nova agressão. Então, é importante que nós tenhamos essas tecnologias de forma de que o Estado realmente traga essas tecnologias para viabilizar um melhor atendimento à vítima. Bom, eu espero ter contribuído aí com algumas informações. Agradeço mais uma vez, parabenizo o trabalho e sucessos, e conte com a Associação dos Delegados da Polícia Federal em todos os projetos na área de segurança pública, de persecução penal, de justiça criminal. Estamos aqui à disposição e muito obrigado pelo convite.